Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É sexta-feira, fim de semana. Estamos aqui com fé, perseverantes na nossa reflexão nesse mês da Bíblia, meditando sobre cada aspecto da Sagrada Escritura. Acolho com carinho você que se une a nós nesse tempo de graça que é esse programa Fica Conosco, Senhor. Desejo que a graça de Deus alcance o seu lar, alcance de maneira muito especial o seu coração. Vamos juntos hoje refletir sobre os sentidos da Escritura. Estamos usando como texto base o livro do professor Felipe de Aquino, a Sagrada Escritura, o segundo volume da coleção Escola da Fé. Para fazer uma boa leitura da Bíblia, a Igreja nos recomenda ter em mente o que chamamos de 5 sentidos. São eles: analogia da fé. O que é isso? A Bíblia é um livro de verdades religiosas reveladas por Deus. Cada texto da Sagrada Escritura está de certa forma relacionado com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. Por isso não podemos tirar um texto ou versículo que seja deste contexto sem que possa haver um erro de interpretação. Aqui entra a importância da tradição e do magistério da Igreja. É a Igreja que deve ter a palavra final, a fim de evitar o perigoso subjetivismo pessoal. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então, recordemos isso para interpretar bem a Sagrada Escritura e não cair nesse erro. Segunda coisa, o sentido da história. Deus é o Senhor da história dos homens e a sua santa vontade se realiza por meio das vicissitudes humanas. O avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais dos tempos. Terceiro, o sentido do movimento progressivo da revelação. O que é isso? É importante notar que Deus, na sua paciência, diferente da nossa, foi se revelando lentamente, pedagogicamente, durante os 14 séculos e continuou a se revelar durante mais de 20 séculos pelos caminhos da sua Igreja, através da sagrada tradição, oral e não escrita, que para nós católicos tem o mesmo valor da Sagrada Escritura. Quarto, o sentido da relatividade das palavras. As palavras são relativas, nem sempre são absolutas. Para compreender o texto bíblico, importa então saber o que certas palavras significam exatamente quando foram usadas pelo autor sagrado. O bom senso e o senso crítico também é recomendado. Isso é, a nossa inteligência e equilíbrio diante dos fatos. É bom saber perguntar diante de certas interpretações. Isso tem fundamento no texto original? Ou será apenas um ponto de vista de alguém em desacordo com o autor sagrado? O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a revelação divina, quer dizer, a Dei Verbo, recomenda 3 pontos para ler a palavra de Deus. Atenção! Primeiro, conteúdo e unidade da escrita inteira. Quer dizer, não podemos interpretar uma parte da Escritura fora do seu contexto. Muitas vezes um versículo só será bem entendido quando lido em comunhão com os outros. Segundo ponto, a tradição viva da Igreja. Observar como a tradição da Igreja
interpretou aquela parte que está sob estudo ou reflexão, especialmente as palavras dos papas, dos santos padres da patrologia, lá no início da igreja, e dos doutores sagrados. Terceiro ponto, analogia da fé. O que é isso? É verificar a coesão das verdades da fé entre si. Uma não pode se opor à outra, pois o Espírito Santo nunca se contradiz. Então, é preciso pensar sobre os sentidos da Sagrada Escritura, isso que a Igreja nos orienta ao refletir cada pequena parte da Escritura Sagrada. Deixo a você essa catequese. Nessa sexta-feira, desejo um abençoado fim de semana e que a graça de Deus te conduza. Nós nos encontramos na próxima segunda, com a graça de Deus. A você, a minha bênção e um forte abraço. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.